Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu queria compartilhar da palavra do Senhor, um texto bíblico da palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel disse a todo Israel: Eu atendi a tudo quanto pediste e estabeleci um rei sobre vós. Agora o rei está entre vós, quanto a mim já estou velho de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco, e eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor Deus tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor Deus tem suprido as nossas necessidades. Pai Santo, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, querido, o texto bíblico fala aí os últimos dias, vamos dizer assim, do ministério de Samuel. E essa noite eu queria ressaltar algumas lições que são de suma relevância para nós, igreja do Senhor. O tema dessa noite tem como título: Deus ouve os que o temem. Então Deus está sempre atento aos ouvidos daqueles que o temem. Os seus ouvidos estão sempre atentos ao clamor daqueles que o temem, daqueles que o guardam a sua palavra. Quando todos temem ao Senhor, os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos atentos à oração dos seus céus. Então Samuel aqui, neste capítulo, já estava com seus cabelos brancos, mas a sua integridade intacta, sem nenhuma falha, que o povo pudesse apontar um dedo de acusação a Samuel. Então Samuel atentou para os mandamentos do Senhor. Samuel atentou para os conselhos de sua mãe, Ana, a mesma que antes de Samuel ser formado no ventre, já tinha entregado Samuel ao Senhor. Deus estava sempre atento à oração de Samuel, porque Samuel tinha uma vida temente a Deus. Então esta noite eu quero destacar, ressaltar algumas lições, como eu já falei. E a primeira lição, querido, que eu aprendo desse texto bíblico é que um testemunho autêntico faz toda a diferença. O texto bíblico vai dizer que Samuel já tinha seus cabelos brancos. E Samuel diz: olha, se eu tenho feito algo que oprimir vocês, se eu tenho roubado algo de vocês, se eu tenho subornado algo de vocês, vocês me digam que eu estou aqui perante o Senhor para restituir, para pagar algo que eu tenha feito, que tenha desagradado ao Senhor. Então, querido, é a primeira lição que eu aprendo, que um testemunho autêntico faz toda a diferença. Samuel não só apenas falava, mas vivia o que ensinava. Hoje nós estamos vivendo um momento de muita crise na ética, crise na moral. O mundo hoje, a sociedade hoje precisa de homens e mulheres que realmente falem com autoridade, que realmente possa testemunhar, que realmente possa viver a palavra de Deus. O cristão precisa ser visto não só pelo que fala, mas pelo que ele é. Quantas pessoas querem querem servir a Deus, mas não querem pagar o preço, não querem tomar sua cruz e seguir Jesus. Seguir Jesus é renunciar às próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Querido, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Como diz Atos capítulo 11, verso 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia
E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui eles foram chamados de cristãos não apenas pelo que eles falavam, ensinavam, mas porque eles aplicavam aquilo que eles ensinavam nas suas vidas. Eles realmente imitavam ao Senhor Jesus. Querido, nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Nós precisamos viver aos moldes da palavra de Deus. Então a primeira lição, um testemunho autêntico faz toda a diferença. Precisamos buscar a eloquência, mas precisamos viver. Precisamos praticar a palavra do Senhor na nossa vida. Precisamos ser prudentes, como diz a palavra do Senhor. A outra lição, querido, que eu aprendo aqui é que a obediência move o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 6 ao versículo 11. A obediência move o coração de Deus. Então Samuel disse ao povo: o Senhor foi quem escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora permanecei aqui, para que eu entre em juízo diante do Senhor com relação a todos os atos de justiça do Senhor que ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém eles se esqueceram do Senhor seu Deus. E ele os entregou na mão de Cícera, comandante do exército de Azon, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, abandonamos o Senhor, e servindo aos Balaíns e às Astarote, mas agora livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos ao redor, e habitar-te em segurança. Então, querido, Samuel não gostou do pedido do povo, querendo andar da mesma forma das outras nações, quando pediam um rei para governar. O próprio Deus governava o seu povo. Deus ainda governa, Deus está sentado ao seu trono, Ele tem todo o controle do universo. Deus está no comando. Não temos, porque Deus está no comando. O povo tinha abandonado ao Senhor para servir outros deuses, para servir os Balaíns, para servir Astarote, para servir ídolos mortos, ídolos que não têm capacidade de enxergar, não têm capacidade de andar, não têm capacidade de cheirar, de sentir, porque são ídolos inúteis. E devemos confiar no Senhor. As nossas vidas precisam ser governadas por Deus. As nossas escolhas precisam ser baseadas na palavra de Deus. Se temerdes o Senhor e o servirdes e atenderdes à sua voz, e não fordes rebelde às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós, seguides o Senhor vosso Deus, tudo vos irá bem. Verso 14. Então o que nós precisamos é servir ao Senhor, é obedecer ao Senhor. Deus está com seus ouvidos sempre atentos e os seus olhos abertos para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem à sua palavra, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm como refúgio somente a Deus, fortaleza somente ao Senhor. E a quarta lição, querido, que eu aprendo aqui, a terceira lição: as más escolhas trazem consequências desagradáveis. E a segunda lição: a obediência move o coração de Deus. E a terceira: as más escolhas trazem consequências desagradáveis. O povo tinha desobedecido ao Senhor, no verso 12. Mas quando viste que Naás, rei dos Amonitas, vinham atacar-vos, disseste a mim: não reine sobre
nós um rei, embora o Senhor, vosso Deus, fosse o vosso rei. Quantos, querido, têm deixado, têm andado, melhor dizendo, de forma desordenada, de forma que não agrada ao Senhor? Você precisa estar dentro do centro da vontade de Deus e procurar fazer escolhas que agrade ao Senhor. As más escolhas trazem consequências desastrosas. Quantas pessoas hoje vivem de maneira errônea? Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque têm feito escolhas erradas? Não têm buscado fazer a vontade de Deus. E a quarta lição, querido, os ouvidos de Deus são sensíveis à oração daqueles que o temem. Nós podemos ver isso no verso 16. Portanto, ficai agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer na vossa presença. Não é tempo da colheita do trigo, clamarei ao Senhor, para que Ele envie trovões e chuva, e sabereis, e vereis que cometeste grande pecado, diante do Senhor, quando pediste para vós o rei. E Samuel orou, e veio trovões, veio chuva, porque Samuel era um homem temente a Deus. Quem teme ao Senhor, o Senhor tem os seus ouvidos sensíveis a ouvir a oração do justo, a oração do servo de Deus. E a quinta lição, antes de eu falar a quinta lição, a Bíblia fala em João capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Deus não ouve a pecadores, mas aquele que se arrepende, aquele que busca ter um coração aquebrantado diante do Senhor. O Senhor está com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos. E a quinta lição, querido, é preciso permanecer fiel no caminho do Senhor para completar a missão. Samuel permaneceu fiel ao Senhor. No verso 24, diz assim a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 12. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. Então aqui é um chamado ao povo de Deus para aprender a refletir e reconhecer a infinita bondade de Deus e as provas de seu grandioso amor para com seu povo, para com sua igreja. Então, querido, a ordem de Deus é: sejamos obedientes ao Senhor. Sejamos tementes a Deus para que possamos completar a missão que Deus nos deu. Querido, meus irmãos, que não percamos o foco da missão e que Deus nos ajude a completá-la com integridade até o final. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, guardei a carreira, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos ajude. Igreja, não é tempo de parar, não é tempo de se entregar ao medo. É tempo de nós buscarmos sermos fiéis ao Senhor e buscar fazer a vontade de Deus para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe os irmãos, cada um dos irmãos e cada família. Pai Santo, Pai querido, grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós. Por isso estamos alegres e oramos, Pai, e te pedimos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.